O Real Madrid venceu o Real Oviedo por 3-0 em um jogo que a gente precisa falar sobre os dois brasileiros do Real Madrid que estiveram em campo nessa partida. O primeiro deles, Rodrigo, voltou a ser titular com o Xabi Alonso. Nos 8 jogos do Xabi Alonso no comando do Real Madrid, o Rodrigo só havia sido titular em no primeiro. Foi agora titular pela segunda vez, sendo que desses 8 jogos o Rodrigo só jogou metade. Mas nesse jogo contra o Real Oviedo, a opção do Xabi Alonso foi Rodrigo titular e na ponta esquerda, deixando Vinícius Júnior no banco de reservas. O técnico espanhol tem dito que para ele todos os jogadores que estão relacionados para a partida serão importantes e ele tem destacado que quer manter todos os jogadores com essa possibilidade de jogar e querendo que todos sejam importantes para o time, começando ou entrando do banco de reservas. A gente tem visto, pelo menos nesses 2 primeiros jogos, esse rodízio. Destaque para a titularidade do Rodrigo, porque no primeiro jogo de La Liga, o Xabi Alonso não colocou o Rodrigo em campo, a gente não viu ele em nenhum minuto. E nesse jogo, ele foi o ponta esquerda titular. Um Real Madrid que durante o primeiro tempo controlou muito o jogo, jogou basicamente durante todo o primeiro tempo no campo do rival, não deixou o Oviedo nem ter a bola e nem conseguir contra-atacar, tanto é que em 45 minutos o Oviedo pisou 2 vezes na área do Real Madrid e chutou uma vez, mas uma finalização que foi para fora, nem vimos defesas do Courtois na primeira parte, e um Real Madrid que dominou e controlou o jogo, finalizou 17 vezes 5 no gol na primeira parte, mas é verdade que teve dificuldades para entrar na área do Oviedo, porque os times, pelo menos os 2 primeiros que o Real Madrid enfrentou nessa La Liga, costumam se fechar bastante contra o time de Xabi Alonso, principalmente no primeiro tempo, também destacando que o Real Madrid tem feito essa pressão alta e está conseguindo fazer com que ela funcione e está conseguindo aproveitar os roubos de bola. Tanto é que 2 dos 3 gols que saem do Real Madrid no jogo de hoje, nesse jogo contra o Oviedo, foram de roubos de bola. O primeiro com polêmica. Tchouaméni rouba a bola, que acaba nos pés de Arda Güler, que dá um passe para Kylian Mbappé fazer um belo de um giro e abrir o placar para o Real Madrid. O pessoal do Oviedo pedia a falta do Tchouaméni. No início da jogada, o árbitro não identificou falta e não foi pro VAR para analisar a jogada. Inclusive, tem se destacado aqui na Espanha que o VAR tem sido bastante menos intrusivo no início de La Liga nessa temporada, depois de várias mudanças que aconteceram no comitê de arbitragem. O árbitro não foi pro VAR, não deu a falta, portanto, gol do Mbappé, gol do Real Madrid, o primeiro do jogo. Repetindo que o primeiro tempo do Real Madrid foi um primeiro tempo de muito controle. Por exemplo, o Rodrigo fez um bom primeiro tempo, o Xabi Alonso inclusive elogiou ele na entrevista coletiva, voltou a dizer que o Rodrigo é um jogador a mais, mas que o Rodrigo é um jogador do elenco do Real Madrid com o qual ele conta, disse que ele fez um bom jogo. A verdade é que o Real Madrid teve dificuldades para pisar na área e para fazer o jogo de velocidade que a gente se acostumou, principalmente na era Ancelotti, mas o Rodrigo conseguiu fazer um bom jogo associativo, conseguiu ir para cima do rival, driblar, entrar na área. Inclusive, a primeira ocasião de gol do Real Madrid foi dos pés do brasileiro, que finalizou 2 vezes nos 63 minutos que teve em campo. O segundo tempo, a gente viu um jogo bem diferente, com o Oviedo saindo mais, tentando contra-atacar o Real Madrid, e mudanças do Xabi Alonso que foram acontecendo no decorrer da partida. As primeiras substituições foram justamente dos 2 pontas, porque além do Rodrigo, o outro destaque na escalação do Real Madrid foi Mastantuono. Segundo o jogo dele com a camisa do Real, ele entrou no segundo tempo no jogo no Bernabéu e foi titular nessa segunda partida, jogando pela ponta direita. O Mastantuono, que tem característica tanto de jogar na ponta como no meio, foi um jogador importante na construção das jogadas e fez também um bom jogo, principalmente no primeiro tempo como titular, mas com um desgaste físico muito elevado. Ele ainda não está totalmente no ritmo da intensidade do futebol europeu, e o Xabi Alonso tirou ele e tirou o Rodrigo no decorrer da partida. A partir daí, o Oviedo continuou atacando e aos 55 minutos de jogo tem uma reclamação do Oviedo de um pênalti não marcado do House em cima do Salomón Rondón. Ele empurra o Salomón Rondón, o árbitro não marca pênalti, não vai pro VAR. 2 polêmicas envolvendo o primeiro gol do Real Madrid e esse pênalti não marcado no início do segundo tempo.
O Oviedo, o Vinícius Júnior e o Brahim Dias são os dois jogadores que entram em campo no minuto 63, depois da saída do Rodrigo e do Mastantuono, e a partir dali a gente vê um Real Madrid tentando contra-atacar um pouco mais na velocidade, né, optando por fazer um jogo não tão de controle e domínio de bola, mas um jogo mais parecido com o que a gente se acostumou na era Ancelotti, de um Real Madrid que espera um pouco mais o adversário e contra-ataca. No minuto 80, o Vinícius recebe um cartão amarelo por uma simulação, né? Ele tinha pedido pênalti e o árbitro não deu e deu o cartão amarelo. No minuto 81 tem uma bola na trave do Oviedo, mas a partir daí o Vini meio que chama o jogo para ele e nos minutos finais faz muito bons minutos. O Vinícius, que vinha sendo muito criticado pela falta de assistências e gols nos últimos jogos do Real Madrid, ele acumulava entre os 3 últimos jogos do Mundial e o primeiro jogo da temporada 4 jogos sem marcar o da assistência no Real Madrid, e no minuto 83 o Vini cria a jogada, rouba uma bola já no campo de ataque do Real Madrid, sai correndo e dá uma assistência para o Kylian Mbappé marcar o segundo gol dele no jogo e o Vinícius Júnior registrar a assistência. Depois do gol, o Vini faz um gesto de apontar para alguém e falar alguma coisa. Até a gravação desse vídeo a gente não sabe para quem ele estava dirigido, se diz por aqui que pode ser para o árbitro. O Mbappé abraça ele para comemorar o gol e fica por isso mesmo. Depois disso, o Xabi Alonso continua fazendo substituições, tira o Mbappé de campo, tira o Carvajal, que voltou também a ser titular, ele que teve aquela lesão grave na temporada passada, voltou a ser titular, assim como o Rüdiger. O destaque hoje é para quem não teve minutos, o Militão não teve nenhum minuto em campo, sendo que no último jogo ele tinha jogado, tinha ido bem. Se dizia que a zaga titular do Real Madrid seria Haaland com o Militão, e hoje a gente já viu o Rüdiger voltar, ele que perdeu os últimos jogos do Real Madrid por uma suspensão com o cartão vermelho aí na temporada passada na final da Copa do Rei da Espanha. Ele tira Mbappé, vai tirar Arda Güler, vai fazendo substituições no time e nos acréscimos a gente tem uma assistência do Brahim Dias para o gol do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não marcava um gol fora do Bernabéu desde dezembro de 2024. Um gol que parece que foi para tentar tirar essa zica. Inclusive, depois do jogo tem uma postagem nas redes sociais do Vini em que ele diz "eu sou isso" e mostra ele comemorando o gol. Quando ele comemora o gol, ele aponta para o escudo do Real Madrid, celebrando o primeiro gol dele nessa temporada. O Vini, 31 minutos em campo, gol e assistência. Mbappé tá sendo o dono do ataque do Real Madrid. O Mbappé não tá sendo só o 9 do Real Madrid. Ele começa na escalação no 9, mas a gente vê o Mbappé com uma mobilidade muito grande no ataque. Xabi Alonso dando a ele esse protagonismo no ataque do Real Madrid. Inclusive, ele faz parte do jogo jogando como 10 atrás do Gonçalo, porque o Real Madrid tem certo momento que tem 4 atacantes em campo. E o Mbappé tomando esse protagonismo. A gente tem visto, por exemplo, nesse momento, o Tchouaméni sendo um dos jogadores mais destacados do Real Madrid, justamente por esse jogo de roubar a bola e contra-atacar, ou de roubar a bola e criar jogadas, ou de impedir que o adversário progresse roubando a bola, e o Tchouaméni está sendo muito importante nisso, além de que o Xabi Alonso já falou, ele é um jogador híbrido, pode jogar tanto de zagueiro como de meio campista, e a gente tem visto no jogo que em determinados momentos ele é quase o terceiro zagueiro do Real Madrid, outro dos destaques do jogo. Na entrevista coletiva do Xabi Alonso, ele falou em crescimento, que ele vê o Real Madrid crescendo, vê o Real Madrid evoluindo, que hoje o time fez um jogo muito sério, mostrou uma muito boa atitude, tanto os jogadores que começaram como os jogadores que foram entrando. Disse que o Vinícius Júnior hoje foi decisivo para o Real Madrid fazer os 2 gols que deram tranquilidade ao time na partida. Como eu disse já, elogiou o Rodrigo e disse que ele ainda não decidiu como é que vai ser o sistema, se ele vai fazer rodízio sempre, se vai ter jogos em que o jogador é titular, joga praticamente todo o jogo e no seguinte não tem minutagem, que foi o caso do Militão no jogo de hoje. Disse que ainda não decidiu, mas que o que ele quer durante essa temporada longa, que ainda no final da temporada vai ter uma Copa do Mundo, ele quer que todos os jogadores estejam cientes que vão precisar ou começar ou entrar durante o jogo. No primeiro jogo da temporada, ele fez 4 substituições, hoje a gente já viu o Xabi Alonso fazer as 5 substituições no jogo do Real Madrid. Desde 2004, o Real Madrid não começava uma La Liga sem sofrer gols. 4 gols marcados, 3 deles por Kylian Mbappé, que tinha marcado no primeiro jogo, fez mais 2 hoje.
4 gols marcados e nenhum gol sofrido por esse Real Madrid do Xabi Alonso, que, como ele disse, vai nessa crescente e ainda tem muito para evoluir dentro do jogo do Xabi Alonso, mas pelo menos começa esse início de trabalho com muitos bons resultados, conseguindo marcar gols, às vezes mais, às vezes menos, e conseguindo o principal que não conseguiu na temporada passada, que é ser sólido defensivamente. O Real Madrid somando 6 de 6 nesse momento em La Liga e, no momento, sem sofrer gols em 2 jogos.